Placa da geladeira Samsung Inverter. Pessoal, Sérgio aqui da Tepermac falando, e meus amigos, esse vídeo aqui é para dar uma orientação para quem está começando aí na manutenção de geladeira e às vezes pode pegar uma geladeira dessa inverter e a pessoa se confundir sem saber se o problema pode ser a placa inverter, se o problema pode ser a placa principal, né? Ou se pode ser o motor, enfim, eu vou dar aqui isso aqui é uma aula que é para, acredito que pode contribuir um pouquinho aí com o aprendizado de quem está iniciando, tá bom? Então, se contribuiu, a única coisa que eu peço na parte da contribuição é dar o like, deixar um comentário, isso já ajuda pra caramba aí o canal, beleza, pessoal? Então vamos lá. Geladeira Panasonic Samsung Inverte não parte o motor, né? Então você fica lá, pois pode ser a placa do inverter, a placa principal, o motor. Pois eu tô aqui totalmente sem nenhum norte para seguir. Então eu acredito que esse vídeo vai lhe ajudar, beleza? Então vamos seguir aí, que tem uma análise boa aí para fazer. Essa geladeira normalmente é a parte lá de cima, né? Atrás tem os parafusinhos, você tem que tirar uma tampa para poder estar acessando aí a placa inverter, né? Que é o que vai ter o controle do motor, e tem a placa principal, que é conectada aí com a placa inverter. Então ela fica localizada aí na parte de trás da geladeira. Tirando a tampa, você já acessa essas duas placas. Isso é bem legal, né? Prático. Fácil acesso. Aqui é só uma pequena foto da parte de cima, na parte de baixo da placa. Essa aqui é a placa inverter, porque se não parte o motor, eu vou concentrar todas as minhas forças ali na placa inverter, porque eu vou ter informação recebendo da placa principal e eu vou ter o cabo ligando lá para o motor lá embaixo. Então eu posso fazer muitas medidas por aqui mesmo, bem fácil de você acessar. A parte de baixo dela, a parte de cima da placa, tá? A parte de baixo eu fiz aqui um desenho aqui circulando aqui os capacitores de filtro, né? Que é a gente chama a linha DC-Link, né? A linha DC-Link eu fiz até em vermelho, da parte de baixo aqui, ó, saindo no positivo do motor, encaminhando a trilha e indo até o pino P, que é o pino de alimentação, que nós vamos ver aí mais à frente, do IPM, né, o processador aí do motor. E esse amarelinho aqui embaixo é o power da fonte, né, CI responsável pelo funcionamento da fonte baixa, aí pela geração, principalmente dos 15 volts do bootstrap, que a gente vai estar verificando aí na frente. Ok? Então vamos seguir aqui o slide aqui mais para baixo. Bem, aqui já começa a gente entender algumas coisinhas, fazer umas brincadeiras aqui. Pessoal, o que eu posso verificar nessa placa? Vamos começar do começo. Eu posso pegar o multímetro, deixa eu acionar um programinha aqui bem simplesinho que eu tenho aqui para fazer a anotação, porque fica mais fácil colocando umas setinhas aqui para a gente seguir aí a imagem, correto? Então vamos lá. Através de um multímetro, eu vou conectar nesses dois pinos aqui de baixo, onde está escrito aqui alimentação in, aqui é alimentação AC da placa inverter. Então chega a atenção aí, se essa placa for 127 volts, vai chegar a 127 volts. Se ela for 220 volts, vai chegar a 220 volts. Quem faz o comando é a placa principal, que vai liberar tensão de alimentação para cá. Então a primeira coisa que você tem que verificar, ver se tem tensão de alimentação chegando aqui, 220 se for 220, 110, 127 se for 127, beleza? Esse o conector que vocês vão ver aqui na parte de baixo é a alimentação da placa C e também a saída lá para o motor. Normalmente esses fios podem não ser dessa cor, tá? Mas normalmente é azul, lilás e preto. Pode ser que algum modelo que você esteja vendo seja de cor diferente, mas é nesses três aqui que vai sair o UVW, que é para alimentar lá o motor lá embaixo na geladeira. Ok, pessoal? Então aqui em cima eu fiz o desenho, eu peguei essa imagem aqui na internet de um osciloscópio, para vocês verem que existe uma forma de onda quadrada, né, nesse conector. O que nós temos aqui nesse conector aqui? Esse conector, nós temos 4 pinos aqui. FB significa feedback, ou seja, vai ser o retorno para a placa principal de o que está acontecendo aqui no monitoramento da placa inverter. PWM é o que vem da placa principal, que vai fazer o controle de velocidade do motor. Ok? Às vezes esses motores, você vai ter motor que é variável, dependendo da geladeira. Pode ser que seja de 50 a 60 Hz a 190 e alguma coisa, 200 Hz. Então varia aí. Vamos tirar uma média de 50 a 200 Hz. Claro que vai variar
de motor para motor, tá bom? Mas mais ou menos aí nessa faixa aí de frequência. Então o que a galerinha tem feito? A galerinha tem pego normalmente esses aparelhinhos que... Isso tem muito aí no YouTube, gente. Ó, o vídeo aí no YouTube é que tem um monte. Esses aparelhinhos geradores de PWM que você injeta, né, nesse pino aqui, que é o pino, inclusive na placa vem dizendo lá escrito PWM. Você vai injetar um PWM aqui, o outro pino é terra e alimentação 5 volts. Injetando, vamos supor que eu injetei 100 Hz aqui, esse motor tem que partir. Se essa placa estiver boa, vamos supor, Sérgio, como é que a primeira coisa que eu já posso fazer aqui, e se for um problema da placa principal? Se for um defeito na placa principal, pessoal, vocês vão ver que não vai chegar PWM aqui, porque quem começa o funcionamento é a placa principal que vai enviar esse pulso de PWM aqui. Ele tem a tensão de alimentação, tem que chegar aqui a tensão de alimentação, tem que ter os 5 volts nesse pino e tem que ter o PWM chegando, ok? Se não tiver tensão chegando aqui, eu tenho que olhar a placa principal. Se eu não tiver essa tensão chegando aqui, eu tenho que olhar a placa principal. Se eu não tiver PWM chegando aqui, eu tenho que verificar lá a placa principal. Beleza? Agora, se eu tenho alimentação chegando, se eu tenho PWM lá, assim, ligo a geladeira, já aparece um pulso aqui, que é para começar o funcionamento do motor. Se eu tenho 5 volts aqui, então beleza, tudo indica que a placa principal tá ok. Agora, nada impede de eu pegar esse gerador aqui de PWM e injetar aqui, desconectar isso que vem lá da placa principal. Eu posso até alimentar externamente, tá? Eu posso pegar um cabo aqui, alimentar e no AC-in essa placa direto, né? Vindo com 220, se a placa for 220 ou 127, se for 127, já alimento o AC aqui e eu já pego esse gerador de PWM e injeto aqui. Se a placa estiver boa, a placa inverter estiver boa, ele vai partir o motor, ok? Agora, se a placa tiver com defeito, o motor tiver com problema, claro que o motor não vai partir. Beleza, pessoal? Ok? Mas você pode até desconectar o motor aqui, o conector do motor, e colocar, você pode estar colocando aqui um testador de UVW, né? Aí tem tantos testers que vende aí na internet, que você injeta aqui, normalmente esses testes são testes de LED, né? Você coloca aqui esses testes, né, de tensão UVW, que o pessoal usa para ar-condicionado, para geladeira, enfim. Injeta aqui e você vai ver na hora que se essa placa estiver boa, os LEDs vão dar uma piscadinha, né, rapidinho ali. Ou você vem com multímetro mesmo, pode ser com multímetro digital ou com analógico. Normalmente é bom analógico, você vê a agulha, você vai colocar em uma tensão maior de 200 volts, né, de preferência, maior até do que 300 volts. Coloca o multímetro entre o pino daqui, da esquerda, do meio, da direita para o meio, da direita para a esquerda, não importa, escolhe 2 pinos aqui. E coloca e injeta o PWM, liga a placa e você vai ver que se o IPM estiver bom, ele vai dar uma tensão no analógico, a agulha vai e volta, depois você pode até trocar os pinos também, a agulha tem que ir e voltar, indicando que ele está tentando enviar um sinal para cá. Claro que isso não vai permanecer, devido ao monitoramento da corrente, ele vai cortar imediatamente o sinal de UVW para que o motor não parta. Então é uma coisa muito rápida que você vai ver com o multímetro, tá bom? E se for com os LEDzinhos, aqueles testadores, né? Você vê que o LED vai acender muito rápido e vai apagar, tá bom? Isso é normal acontecer, mas pelo menos você sabe que a placa tentou enviar uma informação. Quando não aparece nada, tensão nenhuma, os LEDs não acendem nos testadores, aí sim podemos ter um problema nessa placa aqui, tá ok? Mas diagnosticar se a placa principal ou se essa placa que é um problema é muito fácil, repetindo. Se está chegando a tensão e se chega pulso de PWM aqui, enviados pela placa principal, então a placa principal com certeza está ok. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, isso aqui, vocês já viram que vocês podem pegar esse testador de PWM e gerar uma frequência para injetar aqui. Ah, Sérgio, qual é a frequência que eu injeto aqui? Uma frequência aí de... Como esses motores podem variar de 50, 60 Hz a 190, 180, 190, 200 Hz, você pode pegar uma média aí, uns 100 Hz, o motor já iria partir, tá bom? E você tem, se você tiver o osciloscópio, ó, você pode até estar monitorando aí com o osciloscópio. Vamos lá, pessoal. Próximo slide aqui.
Vamos partir para o próximo slide. Ó, esse LED aqui da placa, pessoal, esse LED que nós temos bem aqui, ele vem com uma indicação de um possível problema, mas não é muito assim. É um LED que não lá dá grandes informações, mas resolvi colocar aqui, ok? Quando essa placa está funcionando de forma correta, se a geladeira está funcionando aí de forma correta, esse LED fica aceso direto, né? Ou seja, a primeira aqui, operação normal, o LED fica aceso direto, ele não apaga. Isso é porque está com operação normal. Mas se está dando um problema, com certeza ele não vai ficar aceso direto. Vocês não concordam? Vai ter algum problema. Então é o seguinte, eu coloquei aqui, ó. Se ele piscar uma vez, falha na partida. Piscar duas vezes, falha no IPM. Piscar 3 vezes, erro de detecção de posição. Piscar 4 vezes, erro de travamento do motor. Sendo que isso aqui não é uma coisa exata, tá, gente? E um desses 3 problemas aqui, os mais comuns, pode outros problemas, mas os mais comuns é se o IPM, motor ou a placa tiver com defeito no circuito eletrônico, botei aqui, não só o IPM, mas um problema no circuito da placa inversora, ele pode piscar 1, 2, 3 ou 4 vezes aqui. Tá? Pode ser até 5 vezes. Então, por isso que eu estou dizendo, isso aqui não é uma coisa assim tão precisa. Ou ele vai estar aceso direto, que aí significa operação normal, né? Aí, com exceção aqui de baixa ou sobre tensão, ele pode estar avisando que se a tensão na rede tiver com algum problema, na casa do seu cliente, tiver com algum problema, ele vai dar aqui 5 ou 6 piscadas. Aí você tem que verificar. Se está piscando 5 vezes, será que a tensão, ou 6 vezes, a tensão da alimentação dessa geladeira da tomada tá boa? Você tem que conferir. Porque se tiver com uma tensão baixa, vai dar, aí você não vai perder seu tempo procurando um defeito eletrônico se a tensão da energia da tensão da casa do cliente está com defeito, óbvio. Piscou 5, 6 vezes, a primeira coisa que você tem que fazer é conferir a tensão da tomada lá. A tensão tá boa, aí, cara, pode ser um mundo de problemas aqui. O IPM, o CI, o próprio componente IPM, é um defeito na placa, no circuito eletrônico, e o IPM tá bom, mas é na placa, um outro defeito, ou é o motor. Então, esses códigos de piscada aqui não diz lá grandes coisas não. Não é mais ou menos. Não é mais para menos do que para mais. Aqui é mais ou menos uma foto, tá? Eu tirei 2 fotos. É uma foto da placa por baixo e aqui sobrepôs a placa por cima. Isso aqui não é uma placa só não, tá? É a parte de baixo e aqui do lado direito a parte de cima. Eu destaquei aqui esse microcontrolador. Ele dá problema, né? Ele dá defeito. Aqui está o IPM, o códigozinho desse IPM. Essa areazinha aqui nós temos o CI Power, ele fornece tensão aí de 16 volts, 5 volts, né? E tem a linha DC Link de 300 volts, que vai lá para o IPM também, que tem esse capacitorzão de filtro aqui, que é a linha de DC Link. Bem, eu vou começar falando aqui, já vou dar... Esse microcontrolador aqui, gente, olha só que coisa interessante. Ele costuma dar problema assim, ele não é errado, não, ele costuma dar problema. E muitas das vezes a pessoa troca enganada o IPM, e o defeito é o microcontrolador. Vocês querem ver uma coisa bem legal? Uma dica aqui, uma dica de ouro aqui, ó. Esse fotoacoplador aqui é o que vai pegar o sinal do PWM que entra aqui, vai passar para o fotoacoplador e ele vai lá para esse microcontrolador. O que acontece? Quando esse microcontrolador, ele tem até os pinos dele aqui que dá defeito, esse microcontrolador ele dá um curto, mas não chega a ser um curtão, é um curtinho. Ele dá problema. Olha que coisa legal, pessoal. A resistência desses 2 pinos aqui do fotoacoplador, o pino 3 e o pino 4, fica com baixa resistência. É simples. Pegou essa placa, pega o seu multímetro, coloca lá pino 3 e pino 4 desse e foto aí, tá? E se tiver com baixa resistência, meu amigo, você pode até fazer um teste no fotoacoplador, que você tem que fazer mesmo, tá? Mas é bem provável que esse microcontrolador foi pro pau. Não tem jeito, foi pro saco, danificou. E porque tem gente que troca esse IPM porque tem alimentação, tá normal, mas não tá partindo o motor e troca o IPM, não vai ver, é esse microcontrolador aqui. Tá bom, gente? Então, faça isso. Chega aqui nesse pino 3 e pino 4 desse foto aqui. Se tiver com baixa resistência nesses 2 pinos,
Testo foto, óbvio, mas é bem provável que esse microcontrolador esteja com defeito. Tem até os capacitores cerâmicos pode estar dando problema, mas é muito raro, é difícil, é mais o microcontrolador mesmo, tá bom? Então vai aí uma dica aí legal, que já se pegar aqui com resistência baixa, não perde seu tempo, né? Bem, isso aqui isso aqui é o último slide, mas esse último slide aqui é importantíssimo. Isso aqui tem informações aqui que é bem legal, tá? Para diagnosticar aí o problema que você pode estar com essa placa. Vamos lá. Bem, deixa eu falar do motor, né? Antes de falar daqui da placa. Pessoal, existe aí no mercado testes para você testar diretamente o motor inverter, né? Existem aparelhos que você coloca lá em caixa. Na China vende esses aparelhos. O Carlos da Cantest, cansei de fazer vídeo aqui, é porque eu não tenho nenhum aparelho desse aqui dele para fazer uma amostra para vocês, mas ele vende também, né? Então no Brasil tem gente que vende, né? Na China vende, né? O problema de você às vezes comprar lá na China é que o valor que sai, né? Você tem que pagar o valor da China, mais o frete e mais os impostos. Então sai salgado e muitas das vezes compensa comprar no Brasil, que o preço sai mais em conta, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Você pode ter esses aparelhos, encaixa lá no motor, tira o conector lá do motor e encaixa o teste inverter, ele já faz o teste lá no motor e já tira logo a conclusão se o motor tá bom ou não. Beleza? Isso aí é muito prático. Porque às vezes você chega lá com o multímetro você vai medir só se a bobina do motor tá aberta ou se não tá. Que é dificilmente esses motores, dificilmente eles dão problema na parte elétrica do motor, eles dão mais problema na parte de travamento mecânico. Se for parte elétrica, você vai ver testando com multímetro, teste de continuidade. Entre os 3 pinos do motor tem que dar valores de resistências iguais. Ok? Agora, se for problema de travamento mecânico, você não tem como saber. A placa vai tentar dar início para ele partir, não vai conseguir. Porque o IPM vai detectar com problema de corrente ali e vai cortar imediatamente o sinal. Então, quem lida com manutenção de geladeira, pessoal, tenha um teste inverter aí carregando junto com vocês, tá bom? Bem, agora vamos voltar aqui. Como o problema dessa geladeira muitas das vezes essa placa dá defeito, o que nós podemos ver? Primeiro, pessoal, aqui é o datasheet desse IPM aqui. Botei aqui do lado, tá? Primeira coisa que você tem que ver numa análise dessa placa. Tem tensão de... Eu botei aqui 310 volts, pode ser 305, 311, 308. Vai depender muito da tensão que vai entrar aqui, tá? Tensão AC. Que aí os capacitores de filtro aqui vai ser retificado, vai ser filtrado. Então, dependendo do valor de tensão AC que vai entrar aqui, não é exatamente 310. Repetindo, vai depender da tensão AC que estiver entrando. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas isso aqui é a média. Então, pino 23, né, que é o P, que é de alimentação desse processador, tem que ter essa tensão. Segunda alimentação que tem que ter, aqui ó, o pino 13, o VDD. Esse pino aqui é uma média 15 volts. Pode ser, se eu não me engano, não tenho certeza, vocês têm que conferir. Tudo que eu estou falando aqui, gente, vocês têm que conferir no manual, tá? Isso aqui é apenas uma ajuda, é uma orientação. Sempre confira no manual. Mas se eu não me engano, a tensão mínima, acho que é 13,5 e a tensão máxima 18, mas eu não tenho certeza disso não. Mas na prática eu já medi essa tensão aí, dá em torno de 16, 15,5, mas essa faixa aí de 15 volts. Essa tensão tem que ter, beleza? Se tiver faltando 310, tem que verificar aqui na trilha, verificar, né? Se estiver faltando os 15, você verifica aí também, né, o motivo por que está faltando os 15. Isso aí é simples. Então, essas duas tensões de alimentação tem que estar chegando no IPM, senão ele não vai funcionar. Beleza, Sérgio, está chegando 310, está chegando os 15 volts. Antes até de testar essas tensões, eu podia ter falado isso aqui em primeiro, vocês podem ver aqui que o motor ele é ligado na saída, ó, esse conectorzinho aqui, ó, roxinho aqui, é o VW. Pega teu multímetro e mede lá na escala de diodo com a placa desligada, ok? Placa desconectada, os capacitores devem ser descarregados, os capacitores aqui do DC Link devem ser descarregados. E aí sim, capacitor, placa, geladeira desligada, capacitor descarregado, você vai pegar o multímetro na escala de diodo, vai medir entre o P e o U, o V e o W, né? Entre o P e o U, o P e o V e o P e o W. Não pode dar curto, tá, gente?
Você vai ter, nessas leituras que você vai fazer nesses pinos aqui, você vai ter a leitura, quando você inverte a leitura, às vezes, do diodo, tá? Dos IGBTs. Mas não, se der curto, esse IPM já foi pro saco. Não pode dar. E quando você inverter, vai dar para um lado, não vai dar para o outro, entre o P. Aí depois você inverte a ponteira. Vamos supor, você botou a ponteira entre vermelha no P e a ponteira preta no U. Depois você inverte. Ponteira vermelha no U, ponteira preta no P. Ok? Não pode dar curto. Se der curto, tá bichado. Né? E muitas das vezes quando ele... Apesar de que quando dá curto, gente, é que vocês não conseguem ver por causa do dissipador. Ele chega a rachar, ele quebra. Você não consegue ver por causa do dissipador. Mas aí quando você for medir aí com o multímetro, na escala de diodo, vocês vão verificar que vai ter M aí. Né? Então não pode. Então vocês já podem fazer esse teste, tá? Entre esses pinos aqui. Pega o multímetro, coloca... Você pode primeiro você vir com o multímetro na escala de diodo e mede entre eles, tá? Entre esses 3 pinos. Depois entre esses pinos e a parte positiva de alimentação aqui. Beleza? Então, se o IPM tiver bichadão, vocês já vão encontrar aí o problema só com essa medição. Se tiver bom, aí sim, você parte verificar a alimentação de alimentação, 310 e os 15. Ah, Sérgio, a tensão de 310 e os 15 está legal também. Beleza, vamos lá. Eu botei aqui, eu ressaltei esses 3 capacitores aqui, que são os capacitores do Bootstrap. Gente, esses capacitores do Bootstrap, eu já peguei essa placa com esses capacitores alterados e essa placa não partia. Né? Então, verifica que as tensões de Bootstrap, essa tensão ela vai pegar de referência esses 15 volts em cima deles, né? em um pino só deles aqui. Então verifique se um desses capacitores perderem a capacitância. O circuito de Bootstrap aqui, ó, aqui tem VB e VS. O VB é voltagem e o B de Bootstrap. Vocês podem ver que tem 3 pares aqui. O VB, que é o Bootstrap do W, o Bootstrap do V e o Bootstrap do U. Né? O que esses Bootstrap vão fazer, eles se carregarem para poder acionar aqui a tensão de acionamento dos IGBTs, porque ele precisa ter uma tensão maior do que a tensão de alimentação. Então eles pegam os 15 volts mais a tensão dos 310 aqui, no caso aqui, para estar com uma tensão maior, que senão eles não vão conseguir fazer o chaveamento, eles não vão ter. Então por isso que esses capacitores de Bootstrap tem que estar bom, porque se tiver com eles com problema de capacitância e a voltagem estiver baixa aqui, eles vão ter problema de acionamento dos IGBTs, tá ok? Então confira isso aí também. Beleza, pessoal? Porque eu já peguei problema assim. Bem, então vamos lá. Repetindo. Eu medi com o multímetro a resistência entre os 3 terminais aqui. Tá ok. Entre os terminais e o positivo tá ok. Inverti a ponta de prova também. Beleza, não achei curto aqui. Tem tensão de alimentação 310. Tem um 115. Você pode, inclusive, um dos pinos aqui, você pode ver, tem que dar em 15 e pouco, nessa faixa aí. A tensão em um dos 3 pinos do capacitor tem que ser iguais, tá? Se você vê que tem muita diferença, tira o capacitor e verifica a capacitância. Ah, beleza, os 3 capacitores do Bootstrap estão ok. Outra coisa, você tira... mede, por exemplo, eu tiro esses capacitores quando eu vejo que a tensão aqui está diferente, eu tiro os capacitores e verifico a capacitância. Tá ok? Depois eu venho e meço a resistência entre esses 2 pinos com o multímetro, tá bom, gente? Eu já peguei o IPM com problema, não era curto, não era nada, mas internamente tinha defeito. Eu descobri isso porque se você medir com o multímetro aqui, os valores têm que ser iguais entre esses 2 pinos, entre esse e entre esse, né? Então eu peguei um com valor totalmente de resistência alterada, né? Eu não lembro qual foi aqui, se era o W, V ou U, mas eu constatei que a resistência interna estava com defeito, que não batia com os outros, troquei e voltou a funcionar. Beleza? Então tá lá. Agora, outra coisa que tem que ver é o seguinte, ó, eu botei aqui, ó, proteção. Eu tenho o iTrip e o VFO. O iTrip, gente, ele vai monitorar a corrente do motor através dos resistores shunt, que a gente chama de resistores de shunt. Então, se houver algum problema no motor, por isso que essa placa ela não parte sem funcionamento, sem ter ligando com o motor, porque os resistores shunts eles vão estar monitorando essa corrente. Então, qualquer problema sobre corrente, problema de corrente, ele vai acionar a proteção pelo iTrip aqui. Como é que eu sei se tem um problema aí ou não? Gente, eu coloquei aqui, ó, se a tensão do pino 15, o iTrip, ultrapassar
0,47 volts, né, o módulo significa que ocorreu um evento de sobrecorrente e desliga todos os IGBTs para proteger o circuito. Então, passou de 0,47 volts, já está acionando o iTrip. Beleza, pessoal? Aí normalmente o ICPM vai esperar um tempo lá de microsegundos para poder fazer o teste de novo, senão ele não vai armar. Então já tem aqui uma dica para o pino 15, né? Passou, né? Normalmente a tensão comum de trabalho pode ser 0,4 volts, né? Mas 0,47 já aciona o iTrip. E o outro pino também, o VFO, né? Se a tensão do pino 13 cair abaixo de 10,4 volts, porque ele fica monitorando a tensão ali, dos 15, né? Se cair essa tensão, que ele vai monitorar a tensão do pino 13, o VDD. Se essa tensão cair abaixo de 10,4, o VFO, né, que é a tensão de saída, né, voltagem, ele vai entrar em proteção. E, claro, que o IPM não vai funcionar. Então, entenda o seguinte, nós temos dois pinos aqui, o iTrip, que vai monitorar através do resistor de shunt alteração de corrente, e o VFO, que é subtensão, né? Subtensão. Se a tensão cair abaixo de 10,4, ele entra em ativação. Então você, com o multímetro, você pode verificar isso aqui. Se ultrapassou 0,47 ou for abaixo de 10,4 nenhum dos pinos aqui no iTrip e no VFO, então cata aí onde é que está o problema, por isso que o IPM está sendo acionado a proteção. E claro, depois eu botei aqui as entradas digitais, né, que aqui vem lá do microcontrolador, que são entradas digitais para o acionamento aí dos IGBTs, para o funcionamento do VW, né? Beleza, pessoal? Então, pessoal, espero que isso aqui seja uma pequena luz aí para quem está fazendo manutenção dessas geladeiras e nessa placa. Então, só fazendo um resumo. Saber se é um problema nessa placa ou se é na placa principal é fácil. A placa principal vai enviar a tensão de alimentação, o AC-IN. Você com o multímetro verifica se está chegando. Você pode verificar, se você tiver um osciloscópio, verifica aqui se tem chegando o pulso PWM, né? Aqui desse pino, que é enviado lá pela placa. Se não estiver sendo enviado, aí você tem que desconectar e verificar se o pulso aparece rápido ou não. Mas eu até agora não troquei nenhuma placa principal. Eu já peguei essas placas principais com problema de alimentação da placa. A geladeira estava com defeito lá na fonte de alimentação, né? Mas não tinha as tensões, não tinha nada, mas eu não tinha nada a ver com isso, né? Eu nunca peguei um defeito na placa principal que ela desse algum problema para enviar o PWM aqui. Mas você consegue saber, está chegando PWM, eu tenho alimentação aqui, então o problema não é na placa principal, certo? Quanto ao motor, vocês quem lida com manutenção de geladeira inverter, repetindo, tem que ter um testador inverter para testar esses motores, tá ok, pessoal? Tem que ter um testador inverter, beleza? E em relação a essa placa, vocês podem se orientar aqui por essas informações que eu passei aqui para fazendo uma análise aí, né? Em relação à tensão de alimentação, em relação à proteção, a relação ao bootstrap, né? Beleza? Então, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra aí. Não está inscrito? Se inscreva aí no canal, gente, para estar aí recebendo aí umas informações. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.